Afinal, o Tite tá largando o Campeonato Brasileiro? Além disso, uma análise sobre o Bavi. Começando aqui por uma pequena análise das escalações, e aí eu vou fazer uma análise do jogo e no final comentar alguns lances polêmicos e como fica a sequência para esses times. O Flamengo, ele não poupou nenhum jogador, embora tenha um jogo importantíssimo contra o Bolívar, que é o jogo de ida, é no Maracanã, é bom fazer um resultado porque a volta é na altitude. O Tite ele decidiu não poupar para esse jogo, ele deu a devida importância e digamos que não queria largar completamente o brasileiro. Isso aí vai ser importante para responder essa pergunta do título. Mandou o time praticamente todo titular. Já o Palmeiras, ele deu uma poupada. Você tinha mais ou menos uns 4 a 5 reservas nesse time do Palmeiras, que deu a devida importância mais para o jogo da Libertadores, que é a grande competição que o time agora tem para disputar. Num jogo muito difícil contra o Botafogo no Newton Santos. Então o Abel ele decidiu dar essa rodada no elenco e priorizar a Libertadores, o que eu acho completamente compreensível e até me impressionou o Flamengo não fazer a mesma coisa, porque o Tite ele chegou a poupar contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro para priorizar a Copa do Brasil. Mas aí você tem aquela diferença de elenco, né? Um era o Palmeiras e o outro vai ser o Bolívar, então vamos ter que esperar quarta-feira para ver se foi aí assertiva essa escalação ou não. Um primeiro tempo no geral, eu acho que o Flamengo ele foi melhor no primeiro tempo. Só que uma coisa que eu gostei bastante é que o Palmeiras ele não foi apático igual no jogo de ida da Copa do Brasil. É uma escalação muito semelhante, tirando os reservas que entraram no lugar dos titulares. E o Palmeiras ele decidiu sair para jogo ganhando muito nas bolas aéreas, que vem sendo um grande problema para o Flamengo. O Flamengo vem levando muitos gols de bola aérea e eu acho que o Tite ele vai ter que corrigir isso aí, principalmente para os jogos da Libertadores e para a sequência da temporada no geral. Inclusive, embora esse domínio um pouco maior do Flamengo nesse primeiro tempo, quem acha o gol é o Palmeiras naquela cobrança de falta que o Flaco Lopes ele consegue mandar para o gol. Só que aí o lance ele é anulado por impedimento, aquele impedimento milimétrico muito parecido com o da Copa do Brasil, só que teve um pessoal que quis criar caso quanto a esse lance, eu já acho isso aí completamente desnecessário, vamos a convir. Se a tecnologia do impedimento ela estiver errada, aí acabou o VAR, acabou a arbitragem brasileira de vez. Então, é um impedimento milimétrico, é um impedimento, digamos que sacana, mas não tem jeito, é a regra do impedimento, vida que segue, pra mim, não tem nenhuma polêmica quanto a esse lance. E aí o primeiro tempo ele encerra nesse cenário de o Flamengo sendo um pouquinho melhor, só que o Palmeiras ele conseguindo reagir, conseguindo bater de frente. Já no segundo tempo você tem uma pequena virada de chave. O Palmeiras ele tem um início muito avassalador, o Flamengo ele parece que deu uma cansada. O Flamengo ele escalou 3 vezes o time titular contra o Palmeiras, nessa sequência de 3 jogos seguidos que a gente teve pelas equipes, né? Eu vejo o Flamengo nesse início do segundo tempo dando uma cansada. E aí você tem uma grande pressão do Palmeiras que não consegue encontrar o gol. Depois de um tempo essa pressão do Palmeiras ela acaba e o Flamengo ele consegue retomar as rédeas do jogo, atacando principalmente pelo lado direito com o Luiz Araújo. E é por esse lado que sai o gol, com o Arrascaeta que consegue deslocar o Everton, né, da bola entre as pernas dele. E aí sai o gol com o Gustavo Gomes tentando tirar em cima da linha, só que a bola acabou entrando. E aí o Flamengo ele deu uma recuada geral e começou a esperar o Palmeiras vir e basicamente gastar tempo, esperar o jogo acabar. E aí acaba que o Palmeiras ele encontra novamente o gol de empate numa bola aérea, dessa vez com o Rony. O Rony ele é encontrado numa segunda bola de uma cobrança de falta. Ele dá de cabeça para uma defesaça do Rossi, só que no rebote o Luigi ele consegue mandar para o fundo do gol. Inicialmente foi dado um impedimento, só que aí depois você viu que tinha um jogador do Flamengo que fez a linha de impedimento muito mal. Não tenho certeza, eu acho que era o Léo Pereira, mas não sei. E aí o Palmeiras ele consegue empatar o jogo. E aí mais pro final do jogo você tem a expulsão do Murilo. Muito bem expulso, ganhou o amarelo num lance que era para amarelo no primeiro tempo. E aí ele parou um contra-ataque e foi bem expulso na minha opinião. E aí o jogo ele termina com esse empate que ele, falando de briga por liderança, não é bom para nenhum dos dois times. O Palmeiras agora ele fica a 5 pontos do líder Botafogo. Já o Flamengo ele continua a 2 pontos com um jogo a menos, porém perdeu a vice-liderança pro Fortaleza, que também tem um jogo a menos, e que se o Fortaleza ganhar esse jogo a menos, ele é líder do Campeonato Brasileiro.
Um baita trabalho do Vojvoda que eu acho que ainda vai render vídeo aqui no canal. Falando um pouco aqui de destaques individuais antes de eu falar da arbitragem. O Everton, ele vem fazendo uma temporada de recuperação, ele começou muito mal o Campeonato Paulista, só que desde o jogo de Palmeiras e Botafogo no Newton Santos esse ano, né, que o Botafogo acaba ganhando, o Everton ele vem melhorando e vem sendo um jogador importantíssimo pro Palmeiras. Eu vejo que o Everton ele recuperou daquela má fase do início do ano e agora vem jogando bem e vem sendo decisivo. Ele fez 2, 3 defesas importantíssimas para manter o Palmeiras no jogo, caso contrário o Flamengo teria ganhado. Do lado do Flamengo, eu vejo o Rossi também fazendo boas defesas e sendo importante para a manutenção do resultado, e o Arrascaeta que ele faz o gol e ele articula basicamente todo o time. Falando um pouco de arbitragem, eu vi muita gente reclamando, principalmente da atuação do Wilton Pereira Sampaio, porque ele fica marcando faltinha, uma falta de critério, só que, sendo bem sincero, eu acho que isso aí não tem muito motivo para reclamar. Essa é a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, ele é um árbitro fraco, e não tem como você reclamar de, meu time foi prejudicado por conta disso. Ele fica dando faltinha, falta de critério e tal. Gente, é ruindade. O Wilton Pereira Sampaio ele não é um bom árbitro. Infelizmente é o que a gente tem aqui no Brasil. Então o seu time ele não é favorecido ou prejudicado por conta de um árbitro só ser fraco e dessas faltinhas. A gente teve os lances dos gols impedidos, só que eu já falei aqui do Flaco Lopes, eu acho que não tem por que reclamar. E também você tem a questão do gol do Luiz, que eles demoraram muito para o impedimento, que obviamente não existia, mas tudo bem. Novamente, qualidade muito baixa da arbitragem brasileira. E aí a gente tem o lance mais polêmico do jogo, que é a disputa entre o Pulgar e o Richard Rios, que acaba sobrando aquele braço ali do Pulgar na cara do Richard Rios e aí sobrou o som amarelo. Qual a minha análise desse lance? O Pulgar, ele, seja intencional ou não, ele claramente deixa a mão na cara do Richard Rios. E é com uma certa intensidade. Minha opinião, eu daria o vermelho, eu expulsaria o Richard Rios. Essa aí seria a minha maior crítica quanto à arbitragem do Wilton Pereira, porque eu acho que esse aí é um lance que pode ser para vermelho. Eu acho um absurdo, um roubo gigantesco dar um amarelo? Não. É o critério dele. Só que eu ainda assim acho que é para vermelho. Quanto à continuidade do Campeonato Brasileiro dessas duas equipes, eu já falei um pouco aqui sobre como o empate ele acaba sendo ruim para as duas equipes. Só que no decorrer de Copa Libertadores, o Flamengo ele escala o time titular aqui e tem um jogo muito importante, como eu já disse, contra o Bolívar, porque ele tem que fazer saldo de gols nessa partida. Se o Flamengo ele vai para altitude com um 1-0 magro ou até um 2-0, a chance dele tomar uma virada ou até esse confronto ir para os pênaltis é muito grande. Então, eu não entendi muito o que o Tite ele quer. Eu não sei se ele vai mandar esse time titular novamente contra o Bolívar, só que eu acho que a prioridade teria que ter sido contra o Bolívar. E aí a gente entra naquele mérito, o Tite tá largando o Campeonato Brasileiro, o Tite isso, o Tite aquilo. Eu acho que a torcida do Flamengo, ela tá cobrando demais do Tite. É um elenco muito bom, que tem que ser cobrado mesmo, só que se o time ele jogar mal um jogo ou outro, perder um jogo ou outro, não tem que ser motivo para acabar o trabalho. O Tite ele tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, pode assumir a ponta, dependendo também do resultado do jogo do Fortaleza. Então eu acho que a pressão que está sendo feita sobre o trabalho do Tite, eu acho um pouco descabida. Já pro Palmeiras, é um resultado que deixa ele mais atrás na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, só que em contrapartida é um empate contra um time muito bom, o time titular do Flamengo, fora de casa, com um time misto, vamos colocar assim, né? 5 reservas jogando. Você consegue empate fora de casa nessas circunstâncias, tendo um confronto importantíssimo contra o Botafogo no meio de semana. Eu acho que a estratégia do Abel ela acaba sendo assertiva e agora vai depender do resultado desse jogo contra o Botafogo e no geral o resultado da eliminatória contra o Botafogo. Vamos falar aqui agora um pouco do Bavi. O Bahia ele mandou o time titular, não tem nenhum compromisso no meio da semana, obviamente não tá nem na Copa Sul-Americana e não tem Copa do Brasil nesse meio de semana. E o Bahia ele vinha de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro e buscava reagir contra um rival, que é o Vitória, e pesava para esse jogo o fato do Bahia não ter ganhado muitos clássicos do Vitória nesse ano. E ainda mais com todo o investimento do grupo City, fica muito feio você não ganhar do seu rival, ainda mais com essa diferença grotesca de investimento. Já o Vitória, ele vinha para tentar arrancar algum ponto, para assim conseguir se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. O jogo ele começa, o Bahia ele estava propondo aquele jogo padrão dele, que é trabalhar muito pelo meio campo, com tabelas, triangulações, e o time ele vinha fazendo isso muito bem. Acabou que
ali por volta de 10 minutos, você tem um lance do Everton Ribeiro, um lance de azar, em que ele acaba levando uma joelhada, né, após uma falta, e acabou tirando ele do jogo, mas antes dele sair do jogo, o Everton Ribeiro ele é parte fundamental para o funcionamento desse meio campo do Bahia, e ele participa das triangulações, aonde no final ele finaliza para fazer 1-0 pro Bahia. Só que aí, como eu disse, a cara dele estava muito inchada por conta dessa joelhada e ele acaba saindo. E aí entra o Rogério Ceni, prefere colocar o Biel no lugar do Everton Ribeiro e arma o Bahia muito mais pro contra-ataque. O Bahia ele para de tratar a bola bem, fazer essas triangulações e quer trabalhar muito mais no contra-ataque. E aí ele chama o Vitória pro seu campo. E aí você tem, pelo resto da partida, esse cenário de o Vitória tentando atacar, tentando fazer uma pressão, achando algumas boas chances para boas defesas do Marcos Felipe, que para mim foi um dos destaques do jogo, e o Bahia tentava sendo contra-ataque. No segundo tempo, você tem essa repetição desse cenário, o Vitória vindo pro campo de ataque do Bahia, só que agora no segundo tempo com mais perigo, e o Bahia tentando sair no contra-ataque. Com logo 10 minutos, você tem uma bola muito bem levantada na área do Bahia, que o jogador do Vitória ele finaliza gol, só que o Marcos Felipe ele faz uma defesaça, garantindo a continuidade do 1-0. E essa pressão do Vitória, ela continua. O Vitória ele acha mais uma boa chance. Esse lance aqui ele já estava impedido, mas ainda assim é um lançamento por cima, que o jogador do Vitória ele consegue finalizar e por muito pouco não acaba fazendo gol, acaba acertando a trave. O lance iria ser anulado, né, porque ele estava à frente da zaga do Bahia. Porém, você via que o Vitória ele estava criando boas chances e poderia empatar a qualquer momento se achasse mais uma bola dessas. Só que aí, no decorrer do jogo, o Vitória ele acabou se perdendo, não conseguia mais achar chances tão boas. Ainda no escanteio ou em alguma bola parada mais pro final do jogo, conseguiu achar um bom cabeceio, só que o Marcos Felipe ele apareceu novamente. E aí no finalzinho do jogo, o Lúcio Rodrigues ele puxa um contra-ataque e ele consegue cruzar pro meio da área achando o Luciano Juba, que ele faz o 2-0 e sacramenta a vitória do Bahia. Pro Bahia é um resultado muito bom, além de você conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e sonhar em brigar mais acima, né? Eu acho que o Bahia ele não vai acabar brigando por título neste campeonato, só que tem todas as condições de conseguir um G6 e até um G4. Eu acho que o Bahia tem time e tem um futebol para brigar por esse G4, além de você quebrar essa sequência negativa de clássicos contra o Vitória. E pro Vitória, eu acho que é um jogo que, assim, é clássico, acaba que a diferença de elenco é muito grande, o time acaba perdendo e se complica ainda mais nessa luta contra o rebaixamento. O time ele estacionou nos 21 pontos, foi ultrapassado pelo Internacional, que empatou com o Atlético Paranaense, e aí tá junto de Corinthians e Fluminense nessa briga contra o rebaixamento. De destaques individuais é que eu colocaria o Marcos Felipe. O Marcos Felipe foi decisivo para manter o 1-0 pro Bahia durante todo o jogo, e aí no final o Bahia acaba fazendo o segundo gol, com Lúcio Rodrigues, que pra mim entrou muito bem, fazendo esse contra-ataque, pegando a bola, recebendo uma bola lançada, enfiada, conseguindo correr, dando muito trabalho para a defesa do Vitória, que já estava mais desgastada no final desse jogo. Afinal, o time estava no ataque buscando o empate. Luciano Juba fez uma boa partida e ainda foi coroado com um gol. E o melhor do Bahia e também do jogo, que na minha opinião foi o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele é de suma importância para esse funcionamento do meio campo do Bahia. Sem o Everton Ribeiro, o Bahia ele é basicamente outro time. Ele perde um pouco dessa essência de trabalhar a bola, e o Everton Ribeiro ele fez isso no lance do gol, infelizmente acabou saindo lesionado. E do lado do Vitória, sendo bem sincero, eu não vejo nenhum grande jogador assim para você destacar. Foi uma partida muito ruim do Vitória. No mais é isso, essa foi a minha análise quanto a esses dois jogos, tanto o Flamengo e Palmeiras quanto o Bavi. Se você puder contribuir com o seu like, sua inscrição e ativar o sininho para ajudar o canal, eu agradeceria bastante. Também queria agradecer o resultado dos últimos 2 vídeos, né? Mais de 40 visualizações em ambos. Muito obrigado. E também consegui 2 inscritos. Muito obrigado a vocês que se inscreveram nesse canal. Muito obrigado por tudo. E amanhã, obviamente, tem mais vídeo aqui no Sul Futebol. Até lá.